Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 10. Por meio das apresentações de Sota Kiryu, Bonnie foi reconhecida com sucesso como Bonnie Landu, conquistando o respeito e o carinho da tribo Tontata. Se você quer que os Tontata baixem a guarda, você também deveria conseguir disse Sota suavemente para Kuma. O pequeno povo não conseguia mentir, e todos sofriam de cegueira facial de cabeça de castanha. Claramente a imagem de Nolan, que o salvara 400 anos atrás, permanecia profundamente gravada em seus corações. Existe até um costume assim? Kuma imediatamente derrubou uma árvore enorme e esculpiu um chapéu gigante de madeira em forma de castanha, trocando-o por seu habitual chapéu de urso. Assim que ele o vestiu, os Tontata olharam para ele com entusiasmo, seus olhares repletos de amizade. Então, devo me chamar como Landu? Ponderou Kuma improvisando rapidamente. Para salvar Bonnie, contar uma pequena mentira inofensiva não era nada vergonhoso. Nada mal, respondeu Sota com um leve sorriso. Parecia que o bucaneiro não era tão ingênuo quanto aparentava. Com Sota fazendo as apresentações, Kuma e Bonnie foram formalmente aceitos pelos Tontata. Mancherry logo começou o primeiro tratamento de Bonnie. Seus dentes de leão curativos e dentes de leão de sangue cristalino podiam encolher as escamas de pedra preciosa nas bochechas de Bonnie, impedindo sua propagação, mas não podiam curar a doença das escamas de Jade. Se Bonnie fosse exposta à luz solar novamente, as escamas ainda apareceriam. Parece que teremos que confiar em Vegapunk. Aquele doutor cabeçudo é o único que pode curar completamente essa doença, disse Sota secamente enquanto observava a escama de gema quase desaparecida no rosto de Bonnie. Ele demonstrou pouca emoção, como se já esperasse esse desfecho. Mesmo uma melhora parcial é bom. Então, quando partimos? Perguntou Kuma, um pouco desapontado. Mas ao ver o resultado, ainda sentia alegria. E com a certeza de Sota de que Vegapunk poderia curar Bonnie, seu coração se tranquilizou. Ele também olhou para Mancherry, esperando que a princesa Tontata viajasse com eles. Se o perigo surgisse, ela poderia salvar a vida de Bonnie. Quanto antes, melhor. Não se preocupe, levarei Mancherry conosco, Sota o tranquilizou. Com os poderes dela, a cirurgia de transplante de células-tronco de Vegapunk poderia terminar mais rápido. Obrigado, capitão, disse Kuma com profunda gratidão. Contanto que Bonnie estivesse curado, ele estava disposto a jurar lealdade a Sota Kiryu. Só quero que lutem com tranquilidade, disse Sota, acenando com a mão. Em seguida pediu ao chefe Gancho que enviasse alguns guerreiros Tontata para se juntarem a eles no mar. Vão capturar um navio pirata, vamos direto para a Ilha Cabeça de Ovo, declarou Sota. Ele não tinha tempo a perder. A cada dia que passava, as defesas da Ilha Cabeça de Ovo só se fortaleceriam. Enquanto Kizaru não chegasse, Sota e Kuma tinham poder mais do que suficiente para sequestrar Vegapunk. Além disso, Sota já tinha maneiras de garantir que o doutor o acompanhasse de bom grado. Vegapunk, que havia estudado os ponêglifos, jamais poderia se aliar verdadeiramente ao governo mundial. Por ora, Vegapunk permanecia na divisão científica do governo apenas porque não conseguia escapar de suas garras. E precisava do financiamento e dos recursos para sua pesquisa. Se Sota pudesse garantir sua segurança e fornecer recursos suficientes, o cientista abandonaria o governo sem hesitar. Entendido. Kuma se teletransportou instantaneamente para longe de Green Beach, aparecendo nas águas próximas de Dressrosa. Ele sequestrou um navio pirata que se preparava para atracar, lançando os piratas ao mar. Embora Sota o tivesse avisado para não deixar rastros óbvios, a natureza gentil de Kuma o impediu de matar a tripulação. Não demoraria muito para que a notícia de sua presença em Dressrosa se espalhasse. Ainda assim, isso pouco importava. Enquanto a identidade de Sota não fosse revelada, não haveria nenhuma operação naval em larga escala contra ele. Dias depois, um veleiro sem bandeira pirata cortava os mares em direção à segunda metade do Novo Mundo. No convés, mais de uma dúzia de guerreiros Tontata treinavam incansavelmente, atacando Sota Kiryu, que usava uma venda nos olhos. Até mesmo Kuma ocasionalmente se juntava ao treino. A pele de Sota Landu é muito resistente, não consigo perfurá-la de jeito nenhum. Léo resmungou enfiando sua longa agulha. Mesmo com sua grande força e os poderes da Akuma no Mi do ponto, a pele de Sota permaneceu indestrutível. Léo, você precisa estudar Haki do armamento comigo, disse Sota calmamente, continuando seu treinamento em Haki da observação sob a venda. Ele tinha grandes expectativas para o pequeno guerreiro. Com sua força bruta e poderes de costura, Léo já era capaz de lutar contra vários executivos da Don Quixote. Se dominasse o Haki do armamento, poderia até mesmo enfrentar seus oficiais superiores. Sim, Sota Landu, respondeu Léo como um verdadeiro soldado. Ser escolhido para navegar com Sota o emocionava. Era a primeira expedição do Tontata em séculos. Quase 200 se ofereceram como voluntários, mas Sota selecionou menos de 50 guerreiros. Os escolhidos se sentiam incrivelmente afortunados. Esta seria a aventura de suas vidas. Mancherry, a princesa Tontata, estava ainda mais entusiasmada. Ela praticamente havia reivindicado a proa do navio, contemplando as ondas com olhos brilhantes cheios de expectativa. Ela ouvia atentamente enquanto Bonnie se gabava, transformando o conhecimento dos livros em histórias de aventuras pessoais. Tudo que Bonnie dizia, Mancherry acreditava de todo o coração. E Bonnie, deleitando-se com sua admiração, saboreava a atenção. Capitão Sota, seu Haki da observação está mostrando um progresso real, e seu Haki do armamento está avançando rapidamente.
Se tivermos a oportunidade, eu até gostaria de apresentá-lo ao dragão para que você pudesse aprender o Aqui do Conquistador diretamente, disse Kuma. Ele estava impressionado com o talento de Sota, maior até do que o de Sabó, e seu poder físico superava até mesmo o de um bucaneiro. Talvez Sota Kiryu pudesse superar o próprio Dragon e se tornar uma força ainda maior. Haverá uma chance, respondeu Sota. Para dominar o Aqui do Conquistador avançado ou técnicas de infusão, além de lendas como Silver's Hylian, Shanks, o Ruivo ou Kaido, o Aqui do Dragão era sua única opção. Através de Kuma, ele precisaria fazer essa conexão. Afinal, seus futuros inimigos incluíam o Almirante Kizaru, Saturno dos Gorosei, e até mesmo o enigmático Rei Mu. Sem a infusão de Aqui do Conquistador, derrotá-los era impossível. Agora que estamos perto da Ilha Cabeça de Ovo, vamos mesmo sequestrar o Dr. Vegapunk? Perguntou Kuma em voz baixa. Seu tom demonstrava hesitação. Forçar Vegapunk poderia fazê-lo recusar o tratamento de Bonnie, e isso poderia arruinar tudo. Relaxe. Eu tenho vantagem sobre aquele cientista cabeça dura, disse Sota com um sorriso. Ele estudou a história em branco, e mentiu para o governo sobre essa fruta do dragão azul artificial, dizendo que foi um fracasso. Ele deve estar nervoso agora. Capítulo 11. Novo Mundo, Ilha Cabeça de Ovo, Elgeriard. O Dr. Vegapunk observava a construção do novíssimo laboratório. Os vestígios de tecnologia antiga espalhados pela ilha despertaram nele uma curiosidade sem limites. Ele não esperava que o governo mundial estivesse escondendo uma ilha com tecnologia tão avançada que superava qualquer coisa conhecida na era atual. Recordando os livros que vira em Elbaf, dos estudiosos de Chara, Vegapunk percebeu que a tecnologia desta ilha devia ter se originado daquele lendário grande reino do passado. Seu olhar se deteve no enorme robô que permanecia em silêncio no centro da ilha. Sem hesitar, Vegapunk começou a estudar a possível fonte de energia que poderia alimentar uma máquina tão colossal. Durante anos ele buscou esse tipo de energia, não apenas para o avanço da ciência, mas também para o benefício da humanidade. Acima de tudo, ele sonhava em transformar sua gélida terra natal, Baltimore, de uma ilha congelada no inverno em uma exuberante ilha na primavera, melhorando para sempre a vida de seu povo. Dr. Vegapunk está em a mais recente ordem dos 5 anciãos. O senhor deverá produzir no mínimo 5 frutas do diabo artificiais por mês. Um agente da CP0, vestido com um impecável terno branco e usando máscara, recitou friamente a ordem ao entregar o decreto. Não. Vegapunk respondeu com frustração. Preciso de tempo para continuar minha pesquisa sobre novas fontes de energia. No máximo, consigo criar 2 frutas por mês, e apenas frutas artificiais do tipo Zoan. Sua mente estava repleta de ideias para aproveitar a energia do robô gigante, não lhe restando paciência para perder tempo criando frutas do diabo artificiais. Isto é uma ordem, doutor. O tom do agente da CP0 tornou-se mais frio. Os 5 anciãos estão profundamente descontentes com você. A perda da fruta do dragão azul artificial foi uma falha sua. Se ousar nos enganar novamente, o governo mundial colocará Baltimore sob bloqueio e sanções. Seus bastardos, gritou Vegapunk com os olhos fascando de fúria. Muito bem, eu farei isso. Mas lembrem-se disto, só extrairei fatores de linhagem de criminosos condenados, nunca de inocentes. Ele lançou um olhar fulminante para o agente mascarado, desejando poder expulsar aqueles parasitas de seu laboratório. Mas a Ilha Cabeça de Ovo estava infestada de agentes da CP1 a CP9, e sistemas de vigilância Dendemoshi haviam sido instalados por toda a ilha. O agente não havia terminado. Lord Saturno também deseja saber se vocês conservaram amostras genéticas do sujeito 88. É possível cloná-lo? A expressão de Vegapunk tornou-se gélida. Quando todos os laboratórios estiverem totalmente construídos, conversaremos. Agora suma da minha frente. Vá arrastar mais prisioneiros com habilidades onde Impel Down em vez de me fazer perder tempo. Resmungando baixinho, Vegapunk saiu furioso para retomar o estudo do robô gigante. Seu humor azedou ainda mais. Assim que o sujeito 88 consumiu a fruta do dragão azul artificial e escapou, o governo mundial, previsivelmente, começou a pressioná-lo para produzir frutas do diabo artificiais em massa. Isso consumiu todo o seu tempo e o impediu de prosseguir com a pesquisa que realmente lhe importava. E pior, ele não tinha certeza se liberar esses frutos sobre o mundo traria salvação ou catástrofe. Nas mãos do governo mundial, eles certamente se tornariam nada mais do que instrumentos de matança. Pela primeira vez, ele invejou Judy e Queen, que haviam se libertado das amarras do governo. Ele, por outro lado, estava completamente preso, forçado a realizar pesquisas que desprezava. Desde que descobrira fragmentos da história antiga, o século vazio, o Deus Sol Nika, a tecnologia perdida do Grande Reino. Seu desgosto pelo governo mundial só aumentara. Há tanto para fazer. Tanto para fazer. Se ao menos eu pudesse me dividir em vários corpos para dar conta de tudo, murmurou ele, enquanto inúmeros assistentes e pesquisadores buscavam sua orientação em cada detalhe da construção e dos estudos da ilha. A Ilha Giad, agora um centro de ponta da ciência, ficava cada vez mais movimentada a cada dia que passava. Ao largo da costa Ilha Giad, do convés do navio, os olhos de Sota Kiryu brilhavam com uma mistura de loucura e excitação ao avistar a Ilha Cabeça de Ovo. Kuma disse Sota friamente: a partir de agora, a luta será brutal. Não se contenha.
A ilha estava repleta de agentes de vigilância da Dendemushi e da polícia de contra-imigração. Assim que atacassem, tanto ele quanto Bartolomeu Kuma seriam completamente expostos, e seus nomes seriam adicionados às listas dos mais procurados do governo. Eu sei, respondeu Kuma firmemente com um olhar resoluto. Pelo bem de Bonnie, eu me tornarei um verdadeiro tirano. Embora o massacre fosse contra os ideais do sonho do deus Sol Nika, Kuma não tinha escolha. Para salvar sua filha, ele carregaria o pecado do derramamento de sangue. Então vamos lá. A boca de Sota se contorceu em um sorriso selvagem. Diante da tripulação de anões e aliados reunidos, seu corpo se expandiu e se transformou em um enorme dragão carmesim, com chamas de nuvens vermelho-violeta se acumulando sob suas garras. Com um rugido estrondoso ele voou direto para a ilha Cabeça de Ovo. Se ele fosse enfrentar Vegapunk hoje, que o mundo soubesse o nome dele. O Lorde Sota Kiryu ficou tão enorme e majestoso. Os olhos da princesa Mancherry brilharam enquanto ela observava o dragão colossal alçar voo. Sério? Sério? Eu também quero ver. Bonnie gritou de dentro da caixa de madeira onde estava protegida. Como um macaquinho inquieto, ela se apressou para encontrar uma fresta e dar uma espiada. Bonnie, papai já volta. A voz de Kuma suavizou. Ele se virou para o capitão Léo dos Guerreiros Anões. Léo, deixe Bonnie e a princesa Mancherry aos seus cuidados. Sim, Kuma. Léo fez uma saudação militar séria, empunhando sua enorme arma em forma de agulha. Subindo no mastro, ele examinou o mar, pronto para repelir qualquer ameaça. Kuma tirou os óculos e as luvas. Num instante desapareceu do navio, reaparecendo no ar enquanto se lançava em direção à ilha Cabeça de Ovo. Papai, derrote os bandidos e volte logo, gritou Bonnie de dentro de sua caixa com a voz transbordando de entusiasmo, como se ela mesma desejasse participar da batalha. O céu acima de Egiad. Sota Kiryu desceu como uma tempestade, sua enorme forma de dragão encobrindo o sol. A ilha entrou em pânico. Um dragão está atacando. Alarmes soaram por toda Egiad enquanto os agentes da CP se mobilizavam. Pesquisadores e cientistas olharam horrorizados, alguns reconhecendo o dragão imediatamente. É o sujeito 88. Não, é ele. Ele veio em busca de vingança. Como ele encontrou este lugar? Como ele chegou tão rápido? Rápido! Contatem o governo mundial. Precisamos de reforços da marinha imediatamente. Chamem um almirante. Só um almirante da marinha pode detê-lo. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Entre os cientistas que outrora atormentavam Sota nos laboratórios, o terror distorceu seus rostos. O dragão vingativo que eles pensavam ter enterrado viera para lhes tirar a vida. Eu te avisei, você ia se arrepender disso. Um laser escaldante disparou do olho direito de Sota, rasgando o ar pela ilha. Atingiu um agente da CP em plena chamada, detonando numa explosão flamejante. Com um estrondo ensurdecedor, uma onda de choque gigante em forma de pata atingiu o chão, como havia chegado. Com movimentos amplos de suas mãos enormes, rajadas de ar comprimido atingiram os agentes da CP em seus uniformes preto e branco, arremessando-os como bonecos de pano. Sangue jorrou e seus olhos reviraram quando caíram inconscientes no chão. Doutor, é ele? O sujeito 88 está aqui para nos matar. O rosto de Sentomaru empalideceu enquanto ele corria em direção a Vegapunk, implorando para que ele fugisse. O quê? Como ele nos encontrou? A compostura de Vegapunk finalmente se desfez. Sota Kiryu não era nada como Stussy, com quem se podia dialogar. Se Sota tivesse se soltado, sedento de sangue e ardendo em vingança, então nem mesmo Vegapunk sabia se conseguiria sobreviver ao que estava por vir. Capítulo 12. O dragão carmesim em que Sota Kiryu se transformará pairava sobre a ilha Cabeça de Ovo, irradiando uma pressão aterradora. Seu Aikido conquistador descontrolado explodiu mais uma vez, nocauteando instantaneamente a maioria dos cientistas e pesquisadores da ilha. Vegapunk, vim te levar comigo. Sua pesquisa sobre os ponêglifos já foi descoberta. Sota Kiryu soltou um rugido ensurdecedor, sua voz ecoando por toda a ilha Cabeça de Ovo. Essa cena foi imediatamente capturada pela vigilância que Dendemushi espalhou pela ilha e transmitida diretamente para a Terra Santa, Maria Joyce. Lá dentro, São Saturno, o chamado deus da guerra, da ciência e da defesa, observava com uma expressão sombria. Como o experimento 88 conseguiu encontrar o Cabeça de Ovo tão rápido? Será que Vegapunk estava em conluio com ele? Havia uma conspiração aqui. E pior, Vegapunk estava realmente pesquisando os ponêglifos. Isso era algo que o governo mundial jamais permitiria. Parecia que Vegapunk havia cometido mais um crime. Se não fosse pelo fato de ainda precisarem de seu brilhantismo e invenções, Saturno já teria eliminado esse cientista problemático sem hesitar. Borsalino, vá imediatamente até o Egiat e traga Vegapunk de volta. Sota Kiryu já está lá. O semblante de Saturno era sombrio enquanto ele chamava o almirante Kizaru através de um Dendemushi, ordenando-lhe que partisse imediatamente e fornecesse apoio urgente. Esse foi um erro de cálculo de Saturno. Ele jamais esperaria que uma ilha tão secreta fosse descoberta tão rapidamente pelo sujeito 88. Mas quando se soube que Bartolomeu Kuma também havia aparecido no Egiad, a expressão de Saturno ficou ainda mais sombria. O exército revolucionário também se envolveu. Será que Sota já havia se juntado às suas fileiras? O pensamento o enfureceu. Esse sujeito experimental perfeito, sua maior criação, não podia se tornar uma arma para os revolucionários. Enquanto isso, em uma ilha próxima às águas de Punk Hazard, o almirante Kizaru recebeu as ordens de Saturno. Seu rosto se contorceu em uma careta amarga.
Meu Deus, como é que Sota Kiryu, gravemente ferido, conseguiu chegar da metade frontal do Novo Mundo até Giad, na metade posterior? Sentiu um formigamento no couro cabeludo. Sem perder tempo, ordenou que sua frota arrumasse a toda velocidade. Mas Punk Hazard ficava longe de Giad, longe demais até para ele voar diretamente. Teria que usar um navio de guerra para chegar lá. Na própria Giad, Sota Kiryu travou um combate corpo a corpo com um agente da CP-0. Rokushi Kishigan. O agente, vestido com um terno branco, desapareceu num borrão de Soru, seu dedo endurecido com aqui do armamento enquanto apunhalava o coração de Sota. Esse nível de ataque não pode mais me ferir. Sota, meio dragão, rosnou, ignorando o golpe. Sua garra enorme avançou com força avassaladora, mirando diretamente na garganta do agente. Rachadura. A Shigan do CP-0 dobrou e estalou contra suas escamas, incapaz de perfurar o peito de Sota. Ugh. Corpo de ferro Tekai. O agente tentou se fortalecer, mas foi inútil. A garra de Sota esmagou seu pescoço, sangue quente espirrando em suas escamas carmesim. As escamas do dragão brilhavam, absorvendo avidamente o sangue e adquirindo um tom escarlate mais escuro. Você usou o Tekai, não foi? Sota zombou enquanto jogava o cadáver da CP-0 para o lado, zombando do corpo sem vida. Então ele se virou para um Dendemoshi de vigilância na parede. Saturno, eu sei que você está observando. Eu sei que você está ouvindo. Lembre-se disso. Este é o meu primeiro ato de vingança. Este meu olho jamais se esquecerá de você. O olho direito de Sota brilhou, disparando um laser escaldante que obliterou o Dendemoshi num instante. De volta a Marejois, Saturno apertou firmemente sua bengala, com uma fúria assassina brilhando em seus olhos. Como ousa esse inseto ameaçá-lo? Naquele instante, Vegapunk deu um passo à frente, com um rosto sombrio, ignorando as tentativas desesperadas de Sentomaru de impedi-lo. Sota, que bobagem você está falando sobre os ponêglifos? Eu não sei do que você está falando, e eu não vou embora com você agora. A voz de Vegapunk estava em conflito quando ele gritou de volta. Ele ainda não podia abandonar o governo mundial. Sim, ele ansiava por liberdade, mas não podia abrir mão dos vastos recursos e financiamento que eles forneciam. Se ele admitisse estudar os ponêglifos, seria executado. E se fugisse com Sota, perderia o acesso aos recursos de que precisava. Pior ainda, seria caçado implacavelmente. Há muito tempo, nas ruínas de Chara, ele teve a oportunidade de seguir Dragon. Mas o exército revolucionário de Dragon era muito pobre para financiar sua pesquisa. E Sota Kiryu, ele era ainda mais pobre. Um pária destituído sem nada a oferecer. Não havia como Vegapunk ir embora com ele. Sota, gritou Vegapunk com voz firme, suas condições são ainda piores que as de Dragon. Sota sorriu. Doutor, não esconda isso. Você tem pesquisado a história perdida do século perdido. E deixe-me lhe dizer mais uma coisa. Eu sei onde está o Deus Sol, Nika. As palavras fizeram os olhos de Kuma se arregalarem. Seria possível? Estariam os tambores da libertação prestes a ecoar mais uma vez? E mais uma coisa. Sota rosnou aproximando-se. Depois de todas as vezes que você modificou meu corpo, é hora de pagar sua dívida. Ele avançou sobre Vegapunk, ignorando Sentomaru, que estava em seu caminho, com o machado tremendo nas mãos. Sujeito 88, o almirante Kizaru está a caminho. Sugiro que você vá embora antes que se arrependa. Sentomaru advertiu, embora sua voz denunciasse o medo. A aura opressiva de Sota o pressionava, mais pesada até do que a de Kizaru. Sota. Vegapunk engoliu em seco. Eu sei que o que fiz com seu corpo foi errado, mas eu não tive escolha. Mas o olhar de Sota era perigoso, e sua voz, fria. Doutor, dinheiro não me falta. Posso fornecer tudo o que o senhor precisar. E posso lhe dar a liberdade de pesquisar como quiser. Isso não basta? Enquanto isso, Kuma estava dizimando os agentes da CP-0, garantindo que ninguém ousasse interferir no caminho de Sota. Você tem dinheiro? Vegapunk perguntou com ceticismo, encarando Sota. Ele queria acreditar, mas será que era mesmo verdade? Há mais de 20 anos antes de ser capturado pelo governo, a pesquisa de Vegapunk era financiada pelo imperador do submundo, o rei usurário do Feld. Se Sota pudesse oferecer o mesmo tipo de apoio, talvez fosse possível construir um novo laboratório fora do alcance do governo. Afinal, neste mundo, desde que você tivesse dinheiro, o submundo lhe daria qualquer coisa. Sota passou por Sentomaru, inclinando-se perto do ouvido de Vegapunk. Já encontrei a cidade dourada de Chandora, e conheço os segredos do imperador dourado, tesouro. Não estou falido. Não mais. E eu sei, doutor, depois de estudar os textos de Chara em Elbaf, o senhor continuou pesquisando os poneglifos. Eu também conheço a Astúcia, seu projeto de clones. O governo mundial jamais te perdoará. O sussurro de Sota era cortante e frio, uma mistura de ameaça e promessa. Ele usaria cada segredo, cada verdade, para forçar Vegapunk a agir. Hoje só havia um caminho para Vegapunk, deixar esta ilha com Sota Kiryu. Capítulo 13. Ao ouvir as palavras de Sota Kiryu, Vegapunk sentiu um raro lampejo de tentação. Ele não esperava que Sota tivesse tais segredos, tais conexões. Pensar que ele havia descoberto a lendária cidade dourada de Chandora, e até mesmo possuía laços com o Imperador Dourado, tesouro. Tem certeza de que não está me enganando? Perguntou Vegapunk cautelosamente após um momento de reflexão. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de ouro para escapar das garras do governo mundial. Mas outra questão persistia. Será que Sota Kiryu realmente tinha o poder de protegê-lo? Não estou mentindo. Também encontrei uma ilha celeste.
Sota se inclinou para a frente, sussurrando tão baixo que nem mesmo Sentomaru, o leal guarda-costas, conseguiu ouvir a conversa. De longe em Marejois, o rosto de Saturno escureceu enquanto ele observava a cena. É verdade? Os olhos de Vegapunk brilharam de interesse mais uma vez. As vantagens oferecidas por Sota o atraíam irresistivelmente. A forma de dragão de Sota não só podia levá-los embora a qualquer momento, como também lhes dava uma maneira de escapar da perseguição do governo mundial. Esses fatos concretos despertaram em Vegapunk uma grande expectativa de possibilidades. Atualmente ele já escondia suas pesquisas sobre Akuma no Mi artificiais, estudando secretamente os textos de Chara e os ponêglifos, desafiando a proibição do governo. O peso desses segredos o oprimia profundamente. Ele sabia que eles poderiam se voltar contra ele a qualquer momento e eliminá-lo. Pare de hesitar. Saturno está nos observando agora mesmo. Não importa o que você faça, você já está em perigo. O sorriso de Sota era afiado, triunfante. Hoje, quer Vegapunk quisesse ou não, ele deixaria esta ilha para trás. Tudo bem, eu vou com você. Mas você precisa me ajudar a mover meu equipamento mais importante, e aquele robô gigante também. A enorme cabeça de Vegapunk inclinou-se, seus pensamentos a mil. No fim, ele apostou sua vida e liberdade em Sota Kiryu. Sem problema, exclamou Sota entusiasmado. Ele finalmente havia convencido o cientista mais renomado do mundo a se juntar a ele. Seu poder logo aumentaria. Há mais uma coisa. O governo deixou um pedaço do seu Vivre Card? Se sim, é melhor você preparar algum tipo de bloqueador, tipo um bloqueador de sinal para Dendemushi. Não quero que os agentes deles nos rastreiem. Não se preocupe. Eu já levei isso em consideração, disse Vegapunk com um sorriso malicioso. Ele vinha se preparando há tempos para o dia em que poderia fugir. Era verdade. O governo o havia forçado a criar um Vivicard, mas ele já tinha um jeito de neutralizá-lo. Ótimo, disse Sota, satisfeito. Conversar com alguém tão inteligente era fácil. Então ele se virou para Sentomaru. Ei, guarda-costas. Vegapunk vem comigo. Você vai continuar protegendo ou vai voltar para a marinha e ir atrás de Kizaru? Sota deu um sorriso irônico. Sentomaru era franco demais, quase incapaz de mentir. Com defeitos tão graves quanto os de Baby 5, ele jamais conseguiria se sustentar sozinho. O quê? Doutor, o senhor realmente pretende deixar o governo mundial? Mas, e o tio Kizaru? A voz de Sentomaru tremia de conflito. Ele havia sido criado tanto por Vegapunk quanto por Kizaru, e não queria ficar dividido entre os dois. Se eles seguissem caminhos diferentes, ele não sabia o que fazer. Sentomaru, não posso mais permanecer sob o controle do governo. Você deve escolher seu próprio caminho, disse Vegapunk gentilmente. Ele não tinha nenhum desejo de ditar o destino de outra pessoa, não mais do que tinha com Stussy, o clone. Então eu ficarei com você, doutor, disse Sentomaru firmemente após uma longa pausa, memórias de sua infância passando por sua mente. Ele jamais abandonaria o homem que o criará. Então arrume suas coisas. Vamos embora. Sota mostrou os dentes em um largo sorriso enquanto Vegapunk começava a reunir apressadamente suas anotações de pesquisa e instrumentos mais importantes. A propósito, doutor, qual dos seus equipamentos médicos é usado para transplante de células-tronco? Conheço uma garota que sofre de escamas de jade, uma doença terminal. Os pensamentos de Sota se voltaram para Bonnie, enquanto a expressão ansiosa de Kuma tornava o pedido urgente. Vegapunk parou, assustado. Espere, como você sabe sobre transplantes de células-tronco? Eu acabei de desenvolver essa técnica. Ela nem foi anunciada ao mundo ainda. Ninguém deve saber. Não tenho tempo para explicar. Digamos apenas que conheço alguém com um poder que permite ver o futuro. Sota dispensou a ideia casualmente e, em seguida, caminhou entre os cientistas inconscientes, procurando aqueles que o haviam atormentado com mais intensidade. Chegou a hora de quitar as dívidas antigas. Sota, espero que você não os massacre indiscriminadamente. Eles estavam apenas cumprindo ordens do governo, advertiu Vegapunk com firmeza, colocando-se em seu caminho. Ele não podia permitir que Sota se tornasse outro César, um monstro em pele humana. Os outros podem viver, mas Shodai Bengo deve morrer. Rosnou Sota, disparando um laser de seu olho. O raio atravessou o homem de rosto de rato e bigode encaracolado. O sangue crepitava no ar, e o silêncio se fez presente. Nem mesmo Vegapunk disse nada. Ele desprezava aquele cientista vil mais besta do que homem, pior até do que César. O homem havia matado inúmeras cobaias. Se não fosse pela proteção de Saturno, Vegapunk o teria expulsado há muito tempo. Doutor, faça uma lista para mim. Quem aqui são leais ao governo, quem pode ser levado conosco e quem está ligado a um Vivre Card? Quero tudo organizado. Sota ordenou enquanto invocava nuvens de chamas, preparando-se para erguer um laboratório inteiro, prédio, equipamentos e tudo mais. Ele ainda não conseguia fazer algo no nível de Kaido, como erguer a própria Onigashima, mas mover uma ou duas instalações de pesquisa estava perfeitamente ao seu alcance. Seu domínio desse poder é impressionante, admitiu Vegapunk, com um brilho de admiração nos olhos enquanto observava o controle de Sota sobre a fruta do dragão azul artificial. Seus efeitos eram ainda mais fortes do que ele havia imaginado. Se você tivesse me dado essa fruta antes, murmurou Sota, olhando para trás. Talvez eu tivesse ficado mais forte mais rápido. Talvez eu tivesse escapado de Punk Hazard anos antes.
O comentário deixou Vegapunk momentaneamente constrangido, embora ele não tenha dito nada. Sob a pressão esmagadora de Sota e Kuma, os agentes restantes da CP foram rapidamente derrotados. Os cientistas sobreviventes foram reunidos em uma praça aberta, onde foram separados, aqueles que seriam levados e aqueles que seriam descartados. O governo mundial não teria o luxo de recuperá-los a todos. Saturno, disse Sota em tom de deboche, encarando Dendemushi de vigilância oculto. Diga-me, que preço você pagará para resgatar esses cientistas? Capítulo 14. No entanto, parecia que Saturno não tinha intenção alguma de reconhecer Sota Kiryu, esse insignificante sujeito de experimentos. Ele sequer se deu ao trabalho de usar o Dendemushi dos agentes da CP0 para contatar Sota ou Vegapunk. Ele simplesmente ficou sentado em silêncio, observando Sota arrebatar Vegapunk bem debaixo do seu nariz. Satanás, você ainda se lembra de Bartolomeu Kuma, não é? O último da raça dos bucaneiros? Sua habilidade com a fruta da mamão pode espalhar pessoas pelos mares com facilidade. Espero que esteja preparado para caçar cada um daqueles cientistas cujas famílias você tem mantido como reféns. Sota inclinou o Dendemushi de vigilância em direção a Kuma, forçando Saturno a olhar para o herdeiro sobrevivente do clã bucaneiro. Anos atrás, no Vale de Deus, Kuma tinha acabado de comer a fruta mamão aos 9 anos de idade. Mesmo sob a interferência de Big Mom, Charlotte Linlin, Kuma escapou milagrosamente das garras de Saturno. Não só isso, como também salvou mais de 500 escravos e moradores do Vale de Deus naquele dia. Sua resistência assustadora o fazia parecer uma máquina de movimento perpétuo, lançando pessoas pelo campo de batalha sem parar. Esse era o poder da raça bucaneiro: resistência incomparável, defesa monstruosa e força que rivalizava com a de gigantes. Kuma, espalhe os cientistas para ilhas remotas além dos mares, ordenou Sota friamente. Se não fosse pela forte objeção de Vegapunk contra o massacre daqueles que se recusassem a obedecer, Sota teria escolhido uma solução muito mais sangrenta. E como Saturno se recusava até mesmo a reconhecê-lo, não havia chance de ele pagar o resgate para libertar os cientistas capturados. Sota sabia que o velho tirano só queria eliminá-lo completamente. Por décadas, ninguém ousara falar com Saturno dessa maneira. Entendido. A resposta de Kuma foi rápida e firme. Contanto que não envolvesse assassinatos diretos, ele não tinha objeções. Num instante, ele usou seus poderes de Papai Noel para enviar os cientistas relutantes, e aqueles cujas famílias permaneciam sob o controle do governo mundial, voando para ilhas isoladas onde teriam que se virar sozinhos. Sob a presença opressiva de Sota, no entanto, muitos cientistas e pesquisadores optaram por segui-lo de bom grado. Juntamente com Vegapunk, Sota o selecionou cuidadosamente, eliminando aqueles com lealdades questionáveis e descartando qualquer um ligado ao governo mundial por meio de documentos pessoais. No final, Sota garantiu quase 1/3 das mentes mais brilhantes da divisão de ciências. Eram indivíduos brilhantes, pesquisadores de elite coagidos por ameaças ou subornos a servir ao governo. Agora, eram os espólios de guerra de Sota. Enquanto um enorme laboratório era içado pelos ares nas nuvens de chamas de Sota, os cientistas escolhidos apressadamente carregavam suas pesquisas e equipamentos a bordo. Entre os itens mais vitais estava o aparelho de transplante de células-tronco de última geração, guardado de perto por Sota e Kuma. Será que sua resistência realmente aguenta todo esse laboratório flutuante do outro lado do oceano? Perguntou Vegapunk, com a enorme cabeça franzida de preocupação. Sua vida, reputação e pesquisa estavam agora todas ligadas à sobrevivência de Sota. Relaxe. Apenas siga minhas instruções, disse Sota com confiança. Ele se lembrou de que, nas profundezas do Novo Mundo, existia outra ilha do céu. Quando os supernovas Kid, Hawkins e Apollo formaram sua aliança, Kaido saltou de lá. Até mesmo Urgi se recuperou de seus ferimentos naquela mesma ilha. Sota pretendia refugiar-se ali, longe das garras de Saturno e da perseguição implacável do almirante Kizaru. Bonnie também precisava de tempo para tratamento. Quanto a se o destino faria cruzar o caminho do próprio Kaido, isso dependeria da sorte. Com um rugido, Sota se transformou em um dragão carmesim, carregando o laboratório flutuante para longe da ilha Cabeça de Ovo. Ao partir, ele liberou um hálito de dragão flamejante, obliterando vários prédios de pesquisa e incinerando todos os Dendemushi de vigilância e o agente da CP Saturn, que haviam deixado para trás. Entretanto, Kuma teleportou-se de volta para a nave, resgatando Bonnie e a tribo Tontata antes de realocá-los para o laboratório aéreo. A própria nave foi destruída juntamente com a frota naval no porto. Sota não deixaria nada para o governo mundial. Dentro do laboratório aéreo, Vegapunk começou imediatamente a examinar o estado de Bonnie. Como o maior cientista do mundo, um verdadeiro polímata, sua experiência médica era incomparável. Ela pode ser curada. A firme declaração de Vegapunk fez Kuma desabar em lágrimas, agarrando Bonnie enquanto soluços sacudiam seu enorme corpo. Até mesmo Sentomaru e vários dos cientistas presentes se viram comovidos até as lágrimas por sua emoção genuína. Essa pequena princesa da tribo Tontata, ela tem a fruta da cura, não é? Excelente. Então o tempo de tratamento da Bonnie pode ser bastante reduzido, murmurou Vegapunk com crescente interesse, examinando a princesa Mancherry. Sua curiosidade sobre o funcionamento de uma Akuma no Mi do tipo cura só aumentava. Tendo já conseguido criar a Zoan Dragão Azul artificial, ele há muito tempo tinha voltado suas atenções para as frutas paramecia, pesquisa vital para o projeto Serafim.
Com Sota financiando seus experimentos, as possibilidades eram ilimitadas. Felizmente, as habilidades inatas de Sota com raios permitiram que Vegapunk armazenasse e convertesse energia, garantindo que o laboratório flutuante permanecesse energizado. Os preparativos para a cirurgia de Bonnie agora podiam começar a sério. Enquanto isso, Kuma vasculhava os céus, procurando pela lendária Ilha Celeste do Barão, acima da ilha escondida de Inhan. Ele chegou a contatar o dragão em busca de orientação, descobrindo sua localização, que era apenas um rumor. Enquanto Sota e Vegapunk avançavam em direção à Ilha Barão, Saturno explodiu em fúria dentro de Marejois. Kizaru, que ainda nem havia chegado a Igiad, foi amaldiçoado e repreendido. Saturno exigiu que o almirante vasculhasse os mares até que Sota Kiryu e Vegapunk fossem capturados. Este experimento extremamente perigoso e o maior cientista do mundo devem ser trazidos de volta a todo custo. E como se isso não bastasse, Saturno rosnou, e tragam de volta Bartolomeu Kuma, o último dos bucaneiros. A expressão de Kizaru se contorceu em sua típica careta amarga. Cabeça de Ovo jazia na segunda metade do Novo Mundo, perigosamente perto do território de Kaido. Nem mesmo um almirante ousaria vagar imprudentemente por lá. Nem mesmo o próprio Sakazuki lançaria uma operação tão arriscada. Se 2 ou 3 tripulações de Yonkos atacassem, nem mesmo os 3 almirantes juntos teriam esperança de sair ilesos. Então Kizaru assentiu, fingindo concordar enquanto aprimorava seu talento para procrastinar, conduzindo uma busca com todo o entusiasmo de um gato perseguindo sombras. A última coisa que ele queria era provocar Kaido ou Big Mom. Em outro local, o quartel-general da Marinha também recebeu a ordem de Saturno, oferecer uma recompensa pela cabeça de Sota Kiryu. E assim foi decretado. A primeira recompensa por Sota seria de 300 milhões de berries. O próprio Saturno desprezou esse experimento inútil, marcando-o para sempre como experimento número 88. Ele proibiu Sengoku de dar a Sota qualquer outro título, chegando a ordenar que Morgans, do World Economy News, nunca o publicasse sob outro nome. Saturno queria que essa formiga carregasse a vergonha de sua designação pelo resto da vida. Um experimento fracassado, que ousou desafiar a mais alta autoridade do mundo. Experimento número 88, Sota Kiryu deve morrer. Capítulo 15. Alguns dias depois. Um cartaz de recompensa totalmente novo foi espalhado pelos 4 mares e pela Grand Line pelo Newsco. Todos que receberam os jornais e o cartaz de procurado ficaram extremamente curiosos sobre esse recém-chegado. Fufufufu, então esse é o cara que escapou de Punk Hazard, hein? A primeira recompensa dele é de 300 milhões de berries. Parece que o governo mundial está dando a ele um belo reconhecimento. No Planalto Real de Dressrosa, Doflamingo segurava o cartaz de procurado de Sota Kiryu, rindo maniacamente. Por baixo dos óculos escuros, seus olhos brilhavam com uma luz sinistra e calculista, como se estivesse tramando a melhor maneira de lucrar com aquele atrevido. Ele tinha certeza de que aquele recém-chegado guardava muitos segredos. De acordo com informações confidenciais de Vergo, o fato de Kizaru ter enviado a maior parte das forças da Fortaleza G5 para a segunda metade do Novo Mundo sugeria que algo importante havia acontecido. Doflamingo mobilizou imediatamente sua rede de inteligência clandestina, desesperado para descobrir exatamente o que havia acontecido dentro do governo mundial. Afinal, conceder uma recompensa tão alta por um experimento que escapou não foi algo feito levianamente. Os segredos por trás disso podem até ser mais importantes do que o resgate de César, no quartel-general do Exército Revolucionário na ilha de Baltigo. Esse é o seu novo capitão, hein? Dragon franziu a testa enquanto estudava a foto de Sota Kiryu com uma expressão amarga. Ele não conseguia acreditar que essencialmente havia entregado Kuma e Vegapunk a esse experimento. Ele jamais imaginou que Vegapunk aceitaria partir de livre e espontânea vontade com Sota Kiryu. Anos atrás, o próprio Dragon o convidou, mas foi prontamente rejeitado. Naquela época, ele não tinha nada a oferecer, nenhum recurso para financiar a pesquisa de Vegapunk. Isso era compreensível. Mas agora Sota Kiryu também estava sem um tostão, muito menos estabelecido do que o agora influente exército revolucionário. Então, por que Vegapunk o havia escolhido? Será que Vegapunk menosprezava as capacidades do exército revolucionário? Talvez possamos atrair esse homem para o exército revolucionário, murmurou Dragon em voz baixa. De acordo com os relatórios de Kuma, Sota Kiryu desprezava Saturno e buscava derrubar o governo mundial, um objetivo perfeitamente alinhado com o deles. O problema era que Sota Kiryu possuía aqui do Conquistador. Homens assim não se curvavam facilmente, e ele jamais se submeteria de bom grado à liderança de Dragon. Isso complicou as coisas. Ainda assim, Dragon lembrou que até mesmo o braço direito do rei dos piratas, Silvers Heilig, havia sido um conquistador. Se Sota Kiryu pudesse ser convencido, ele poderia ser moldado no próximo líder do exército revolucionário. Mas será que Sota Kiryu aceitaria? Dragon vinha treinando o talentoso jovem Sabó, mas Sabó não possuía aqui do Conquistador uma fraqueza evidente. Para alcançar o ápice de sua força, dominar a infusão de aqui do Conquistador era essencial. Deixe Kuma testar as águas com ele primeiro, disse Dragon friamente. Ele almejava o gênio de Vegapunk e via o potencial de adquirir não apenas Sota Kiryu, mas também o poder combinado de Kiryu e Kuma. Kuma frequentemente se gabava do potencial assustador de Sota Kiryu, afirmando que ele poderia um dia rivalizar com um monstro como Kaido. Os olhos do dragão brilharam de expectativa. País de Wano, Onigashima. Experimento 88. Mais um rato de laboratório que escapou?
Kaido examinou o novo cartaz de recompensa com interesse divertido. Afinal, ele próprio já havia escapado de um laboratório. Kaido Aniki, devemos trazê-lo para os Piratas das Feras? Perguntou King, encarando a foto de Sota Kiryu. Algo nas chamas familiares ao seu redor despertou uma excitação em seu coração há muito reprimido. Será que este experimento seria um de sua própria espécie? No entanto, Sota não possuía as características lunarianas, nem pele escura, nem cabelos brancos, nem asas negras. Essa constatação incomodava King, lembrando de que Sota era um experimento fabricado, não um parente. Vororororo, então vamos recrutá-lo. Kaido rugiu, virando um enorme gole de saquê. Ele queria ver se Sota Kiryu conseguiria igualar a força dele e de King. Afinal, suas primeiras recompensas nunca haviam chegado a 300 milhões. Será que Sota Kiryu realmente valia aquele preço? Se ele tivesse uma Akuma no Mi do tipo Zoan, se encaixaria perfeitamente entre os Tobiropo. Uchi e Page One ainda eram muito jovens, suas recompensas nem se comparavam ao nível de Sota. O novo mundo a bordo do Moby Dick. Tendo se juntado aos piratas do Barba Branca há pouco tempo, esse punho de fogo estava bebendo com Jinbe e Teash. Ei, outro novato monstruoso aparece. Mas a julgar por esse título, Experimento 88, ele provavelmente é um coitado. Acho que vou deixá-lo em paz. Tenho planos maiores, em breve vou derrotar um senhor da guerra do mar. Ace deu uma gargalhada estrondosa, virando a bebida de uma vez. Ele já havia lutado contra Jinbe, um dos Shichibukai, por 5 dias e 5 noites sem um vencedor claro. Agora ele precisava enfrentar outro senhor da guerra. Como novo comandante da 2ª divisão da tripulação de Barba Branca, ele tinha que deixar sua marca derrotando grandes nomes e aumentando sua recompensa. Do contrário, com a recompensa que recebia atualmente, ele se sentia indigno de sua posição. Ace, não seja imprudente. Cada um dos Shichibukai é formidável. Jinbe advertiu. Ele já havia lutado contra muitos deles e conhecia em primeira mão a força monstruosa de pessoas como Miel, Boa Hancock e Doflamingo. Cada encontro o deixava com uma sensação de perigo. Ace ainda era jovem e tinha muito tempo para crescer. Não havia necessidade de se precipitar em batalhas contra monstros tão experientes. Relaxa, eu vou escolher o mais fraco. Ace sorriu confiante. Depois de seu duelo com Jinbe, ele tinha uma melhor compreensão de seu próprio poder, e fé suficiente para desafiar um Shichibukai mais fraco. Uma experiência em Barba Branca. Edward Neugati estudou as notícias de Sota Kiryu. Por algum motivo, aquilo o fez lembrar de Bakin, embora ele tenha rapidamente afastado a imagem gananciosa dela de sua mente. Seus filhos lhe traziam muito mais alegria. Mesmo assim, se tivesse a oportunidade, não se importaria de acolher uma alma tão sofrida quanto Sota, permitindo que ele experimentasse o calor de um pai. Na chuvosa cidade de Alabasta, Nico Robin compilou as informações e as entregou a Crocodile, mas o Crocodile da Areia não tinha interesse em novatos como Sota. Sua mente estava focada em derrubar o reino e descobrir o paradeiro de Pluton. Como a família real Nefertari descendia dos dragões celestiais, Crocodile temia atrair a atenção do governo mundial. Assim, passo a passo, ele construiu sua reputação de herói, manobrando lentamente para derrubar o domínio de Cobra. Robin, no entanto, demorou-se um pouco mais na imagem de Sota Kiryu. Ela tinha a sensação de que aquele homem um dia desencadearia algo muito maior. Em Amazon Lily, a imperatriz pirata Boa Hancock descartou a notícia com seu desdém habitual. Quanto à tripulação da Big Mom, os piratas ruivos e o resto dos Shichibukai, eles mal deram atenção ao novo recruta. O que realmente capturou a atenção deles foi a próxima Conferência Mundial do Governo, realizada apenas uma vez a cada 4 anos. Capítulo 16. Novo Mundo, Ilha do Céu, Ilha do Barão. Um laboratório elegante e de alta tecnologia erguia-se imponente na superfície branca e nebulosa da ilha. Sota Kiryu e Bartolomeu Kuma haviam assumido o controle desta pequena ilha celeste, proporcionando ao seu povo o merecido descanso. Enquanto isso, o Dr. Vegapunk já estava utilizando os recursos limitados do laboratório, dando início à primeira fase do tratamento de Bonnie. Capitão, esta ilha celeste não é adequada para nossa base, disse Kuma seriamente, sua voz grave ecoando no laboratório. Estamos muito perto dos territórios dos Yonkou. Os moradores locais até afirmam ter visto um dragão azul passar por aqui. Se Kaido souber deste lugar, há uma chance de ele aparecer. Se isso acontecer, seria suicídio para nós ficarmos aqui. Precisamos partir rapidamente. Eu sei. Vamos descansar um pouco e depois seguir direto para o West Blue, respondeu Sota, encarando o mapa rudimentar à sua frente. Na verdade, ele queria ir para o North Blue, já que Trafalgar Law e a família Vinsmoke estavam lá. Ambos eram alvos cruciais. A Op-Op no Mid-Law era inestimável. E a tecnologia avançada dos Vinsmoke aceleraria muito o projeto Serafim se combinada com seus equipamentos de laboratório. Mas a localização da Ilha Baron, perto do cinturão da calma que leva ao West Blue, o obrigou a tomar essa decisão. Por ora, o West Blue seria o próximo destino. Sota já estava de olho em Capone Bege, o usuário da fruta do castelo. Com Bege, Sota não precisaria mais carregar o laboratório para todos os lados. O corpo fortificado do chefe da máfia poderia abrigar tanto cientistas quanto equipamentos, facilitando muito as mudanças de local. Muito bem, respondeu Kuma sem protestar. Desde que descobriu que Sota parecia possuir uma leve habilidade de prever o futuro, Kuma passou a confiar profundamente nele. Tendo sido escravo em Mary Geoise com seu pai,
Kuma sentia uma afinidade inata com Sota. Ambos eram produtos de experimentação, ligados por laços sanguíneos e dor. A herança lunariana e de gigante ancestral de Sota tornava essa conexão ainda mais forte. Vegapunk, estamos indo para o West Blue. Vamos procurar um usuário da Akuma no Mi do castelo. Antes disso, quero que você crie um clone humanoide capaz de suportar ser um portador de sangue verde do tipo Paramecia. O olhar de Sota se intensificou. Para construir uma força mais poderosa, ele e Kuma já haviam oferecido seus próprios genes e fatores de linhagem a Vegapunk. Com recursos suficientes, o cientista poderia produzir em massa guerreiros clonados com força de combate de nível supernova. Vegapunk suspirou, coçando sua enorme cabeça. Com a falta de fundos e recursos, produzir serafins é impossível agora. E seu fator de linhagem sanguínea Sota é complicado. Contém o de Kaido, junto com traços de muitas outras raças. Criar um clone estável de você seria quase impossível. A linhagem bucaneiro de Kuma, porém, eu posso usar. Combinada com genes lunarianos, seria um excelente primeiro protótipo de serafim. Então esqueça. Concentre-se em tratar Bonnie primeiro. Eu cuido do resto, disse Sota secamente. Se tudo corresse como planejado, uma vez que subjugasse Capone Bege, ele poderia usá-lo como um degrau até que o projeto Serafim avançasse o suficiente para replicar as habilidades da fruta do castelo. Então Bege poderia ser descartado. Após 1 ou 2 dias de recuperação, Sota preparou-se para deixar a Ilha Barão. Sua enorme forma de dragão enroscava-se ao redor do laboratório, pronto para carregá-lo pelos céus. O cinturão da calma se estendia entre eles e o azul ocidental. Ei, Kuma, perguntou Sota de repente, enquanto se apoiava no peso do laboratório, sua habilidade pode nos enviar, a mim e ao laboratório, direto para o West Blue? Kuma olhou fixamente para a enorme carga e engoliu em seco. Posso tentar. Os olhos dracônicos de Sota brilharam de entusiasmo. Ele se envolveu protetoramente ao redor do laboratório para protegê-lo de danos durante a viagem. Com uma expressão grave, Kuma juntou as mãos. Uma enorme pata de urso feita de ar comprimido se expandiu, tornando-se insignificante até mesmo em comparação com a forma colossal de Sota. Capitão Sota, talvez eu não tenha energia suficiente para enviá-lo diretamente ao seu destino. Quando aterrissarmos, você precisará proteger o laboratório com cuidado, avisou Kuma, com as veias saltando em seus braços enquanto se esforçava ao máximo. Seus poderes da Akuma no Mi se intensificaram, a enorme pegada pressionando tanto o dragão quanto o laboratório. Agora isso é uma habilidade divina, Kuma. Sota exclamou alegremente enquanto a pata de urso os lançava pelo céu. A fruta da pata realmente quebrou. A bolha de ar comprimido os carregou a uma velocidade estonteante, cortando o cinturão da calma com facilidade. Com a habilidade de Kuma e seu próprio conhecimento de eventos futuros, Sota tinha certeza de que poderia construir seu império mais rápido do que qualquer outro. Ainda assim, Kuma acrescentou rapidamente: Capitão, essa bolha não vai durar muito. Pode ser que não nos leve até o final da faixa da calma. Esteja preparado. Não se preocupe. Enquanto eu estiver aqui, nada lhe acontecerá, prometeu Sota com um sorriso tranquilo. Como previsto, a bolha estourou menos de um dia depois. Sota desdobrou suas nuvens de chamas, carregando o peso do laboratório enquanto cruzavam o trecho final do cinturão da calma. Mais meio-dia se passou antes que finalmente emergissem no azul ocidental. Em uma ilha remota e deserta, Sota desembarcou com o laboratório e soltou um longo suspiro, com o corpo dolorido pelo esforço. Era uma parada temporária para se recuperar. O submundo da máfia aqui é bem conhecido, disse Vegapunk enquanto sua cabeça gigante piscava pensativa. Capone Bege, o gangster que você procura, é infame. Sua base de operações fica em uma ilha chamada Nostra. Então descansamos e vamos embora, respondeu Sota com os olhos brilhando de determinação. Uma vez que ele fixava um alvo, não havia escapatória. Navegar pelos 4 mares era simples em comparação com a Grand Line. Com clima e campos magnéticos normais, um mapa simples bastava. E Vegapunk tinha algo ainda melhor, um mapa especial do governo mundial que marcava com precisão todas as nações aliadas e não aliadas. Após descansar, Sota e sua tripulação retomaram a jornada. 2 dias depois, a ilha Nostra tremia sob a sombra de um enorme dragão carmesim que pairava no ar. A aura aterradora oprimia o reduto da máfia como uma tempestade. Capone Bege olhou para cima horrorizado, o charuto caindo de seus lábios. Acima dele, Sota Kiryu desceu do céu, um dragão envolto em fogo e fúria. Capítulo 17. Boom! Uma enorme instalação de pesquisa transportada por nuvens flamejantes desceu diretamente sobre a ilha de Nostra. A aura aterradora do dragão escarlate irrompeu sem restrições, deixando instantaneamente vários membros da máfia inconscientes. Nos céus, densas nuvens de tempestade violeta escura se acumularam, relâmpagos cortando o céu enquanto ventos violentos varriam a ilha. Que tipo de monstro é esse? Capone Bege exclamou em choque com o rosto pálido. Seria este Kaido das feras do Novo Mundo? Por que um pirata desse calibre apareceria aqui no West Blue de todos os lugares? Padrinho, corra! Vito, o pistoleiro estranho, e Goti, o assassino, agarraram Bege e o arrastaram para trás. O enorme dragão à sua frente era assustador demais, resistir parecia impossível. Ratatatate, bang! Alguns imprudentes dispararam suas armas e canhões contra o dragão, mas quando a fumaça se dissipou, nem mesmo suas escamas haviam sido arranhadas. Capone Bege, venha cá!
Um raio laser rasgou o campo de batalha, aniquilando instantaneamente um grupo de pistoleiros da máfia. O dragão escarlate desceu, transformando-se em forma humana ao aterrissar pesadamente na ilha. Essa aparência é ele. Procurado por 300 milhões de berris, o sujeito experimental número 88, Sota Kiryu. Ele é o dragão. A voz de Vito falhou em descrença. Esse novo nome não tinha surgido nas listas de procurados apenas alguns dias antes? Sota Kiryu? Os olhos de Bege se arregalaram enquanto ele encarava o jovem violento e envolto em aura. Ele nem o conhecia, quando havia provocado alguém assim. Mesmo assim, ao perceber que aquele não era Kaido, seu medo diminuiu, embora apenas um pouco. Bege lançou um olhar penetrante para seus homens, e vários artilheiros rapidamente dispararam ataques furtivos contra a forma humana de Sota. Mas no instante seguinte, Sota desapareceu de vista, apenas para reaparecer bem na frente de Bege, acertando-o com um único soco. Bum! O impacto arremessou Bege contra o chão, deixando uma cratera enorme. Mesmo em sua forma de homem-castelo, conhecida por sua incrível resistência, ele cuspiu sangue em grandes bocados. Nem mesmo sua lendária defesa pôde resistir à força monstruosa de Sota Kiryu. Em meio ao caos, surgiu outra figura, Bartolomeu Kuma. Uma após a outra, ondas de choque de ar irromperam de suas palmas enormes, explodindo nas fileiras da máfia e deixando inúmeros homens gravemente feridos. Esse é o tirano Kuma, procurado por 296 milhões de berris, gritou Vito. Mas mal as palavras saíram de sua boca quando ele e Goti foram chutados contra a parede por Sota, desabando como bonecos quebrados. Sota agarrou Bege pela garganta, erguendo-o sem esforço. Sua voz fria cortou a tempestade. Sirva-me por 2 anos. Eu pouparei sua vida. Eu até o tornarei mais forte, forte o suficiente para testemunhar as figuras mais poderosas deste mundo. A força esmagadora que o pressionava deixava Bege sem ar. Em todos os seus anos como chefão da máfia West Blue, jamais sentirá tamanho desespero e impotência. Por que tais monstros existiam neste mundo? Mesmo como rei do submundo de West Blue, ele ainda não era nada. Talvez, sua decisão de um dia desafiar a Grand Line não tenha sido errada, afinal. Será que eu tenho alguma escolha? Sangue escorria dos lábios de Bege enquanto ele encarava Sota. Em seu íntimo, ele jurou, se sua força algum dia atingisse o nível necessário, ele arrancaria a cabeça daquele homem com as próprias mãos. Sota deu um sorriso irônico. Passe esses 2 anos ficando mais forte. Quem sabe você pode ter a chance de me matar. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Mesmo que desse a Bege uma vida inteira, o homem jamais o alcançaria. A vitalidade e a defesa de Sota já haviam atingido extremos assustadores. Aprimoradas ainda mais por sua linhagem sanguínea venenosa, nenhuma toxina podia feri-lo. Dê-me um dia, para fazer os preparativos para os meus homens. Bege agarrou o peito, lutando para respirar. Meio-dia, respondeu Sota secamente. Ele fez um gesto, chamando Mancherry para perto. A pequena princesa Tontata conjurou um dente de leão cintilante de luz curativa, pressionando-o suavemente contra os ferimentos de Bege. Os olhos de Bege se arregalaram. Essa habilidade. Ele observou seus ferimentos cicatrizarem, o espanto brilhando em seu olhar. Parecia que esse novo chefe tinha poder de verdade para sustentar sua alegação. O tirano Kuma já era um pesadelo para enfrentar, e Sota também comandava um curandeiro desse calibre? A voz de Sota ressoou novamente fria e imponente. Não perca tempo. Esvazie seu castelo de todo o lixo. Vamos transferir os equipamentos deste laboratório para dentro. De agora em diante, sua fruta da fortaleza servirá como base de pesquisa temporária do Dr. Vegapunk, até que eu estabeleça uma sede definitiva. Entendido. Bege não o questionou mais. Apressou-se a ir até Vito e Goti, pedindo a Mancherry que os curasse também. Em seguida, começou a delegar assuntos da máfia a seus tenentes de confiança. Ele seguiria Sota pelos próximos 2 anos. Padrinho, por favor, leve-nos com você, imploraram Vito e Goti, relutantes em abandonar seu chefe. Bege estreitou os olhos. Não, preciso de você aqui, administrando a máfia. Talvez mais tarde, dependendo das circunstâncias, eu a leve comigo. Ele não estava disposto a entregar tudo o que tinha para Sota. Com a máfia como sua carta na manga, ele sempre poderia se reerguer, mesmo que um dia conseguisse se libertar. Vamos administrar bem a máfia para você, chefão. Embora relutantes, Vito e Goti inclinaram a cabeça, obedecendo. Mais tarde, com seus homens dispensados, Bege esvaziou seu castelo de subordinados e armas, abrindo espaço. Sob as ordens de Sota, eles transferiram grande parte dos equipamentos críticos da instalação para a fortaleza. Quando Bege pôs os olhos na enorme cabeça do Dr. Vegapunk, ficou estupefato. A lenda, o maior cientista do mundo, estava ali em carne e osso. Não era à toa que a primeira recompensa de Sota tinha sido tão alta. Ele havia capturado o próprio Vegapunk. Entre o curandeiro Mancherry e Vegapunk, a ganância de Bege ardia. Talvez seguir Sota por 2 anos não fosse tão ruim assim, poderia lhe dar acesso a recursos inimagináveis. Com a mudança de local do laboratório, a notícia se espalhou rapidamente. O dragão escarlate havia aterrissado na Ilha Nostra. E Sota Kiryu e Tiran Kuma apareceram por lá. Na Terra Santa de Marejois. Saint Saturn bateu com a mão no relatório de inteligência, o rosto contorcido de fúria. Ele não esperava que Sota Kiryu e Kuma cruzassem o cinturão da calma e emergissem no azul ocidental. A fruta da mamão tornava Kuma quase impossível de rastrear, e a Akuma no Mi do dragão azul artificial de Sota era igualmente problemática.
Sua velocidade e mobilidade rivalizavam até mesmo com a fruta flutuante de Shiki, o leão dourado. Se não fosse controlado, Sota só continuaria a ficar mais forte. Ele precisava ser encurralado, atraído para as mãos deles. Caso contrário, o governo mundial jamais o capturaria. Enquanto isso, nos escritórios do World Economic Journal, Morgans estava extasiado. Então o sujeito número 88, Sota Kiryu, é um usuário de Zoan do tipo dragão mítico, assim como Kaido das Feras? Incrível! Essa notícia precisava ser divulgada aos quatro ventos. Sota não só havia se aliado a Kuma, como também haviam formado uma nova facção em ascensão, uma história explosiva demais para ser ignorada. Capítulo 18. Na ilha de Nostora Vegapunk, uma equipe de cientistas e dezenas de anões Tontata haviam se realocado para a fortaleza viva que era o corpo de Capone Bege. O grupo ficou fascinado pela fruta Castelo de Bege, explorando incessantemente o labirinto dentro dele. Vegapunk, sempre calculista, imediatamente listou essa habilidade para a Messia como uma das principais candidatas a poderes para futuras unidades Serafim. Era simplesmente útil demais para ser ignorada. Enquanto isso, Sota Kiryu vinha fazendo sentir sua presença por toda a ilha dominada pela máfia, confiscando vastas somas de dinheiro à força. Vegapunk, por sua vez, selecionava cuidadosamente recursos valiosos e materiais raros dentre os espólios. Chefe, vamos para a Grand Line agora? Perguntou Capone Bege respeitosamente, acendendo seu charuto. Sua aparente deferência escondia suas ambições internas. Nos próximos 2 anos, ele pretendia se fortalecer sob a tutela de Sota Kiryu e Bartolomeu Kuma, aguardando o momento certo para assumir o controle por conta própria. Não era a primeira vez que Bege desempenhava o papel de infiltrado. Antes de unir a máfia do West Blue, ele já havia atuado como assassino disfarçado, eliminando o outro chefe de família por dentro. Servir a Sota Kiryu era, para ele, apenas mais uma missão de infiltração. Se um dia ele conseguisse controlar Vegapunk, a maior mente científica do mundo, e garantir a segurança de Bonnie, a portadora da fruta da cura, talvez pudesse ascender a um poder que rivalizasse até mesmo com o dos 4 imperadores. Que tipo de piratas ou figuras são famosas no West Blue? Perguntou Sota Kiryu casualmente, enquanto devorava um pedaço de carne assada. Seu apetite rivalizava com o de um gigante, outro reflexo do poder monstruoso de seu corpo aprimorado. O assassino mais notório é Dice Bones, usuário da Supa Supa no Mi, a fruta dos dados. Mas não se tem notícias dele há mais de um mês, talvez já tenha ido para a Grand Line. Há também o chamado xerife demônio Lafitte, um policial brutal que comeu uma fruta dos pássaros e ganhou o poder de voar. Ele foi banido de seu reino recentemente e agora ronda os mares caçando piratas e fuzileiros navais, explicou Bege. Ambos tinham recompensas que ultrapassavam 30 milhões de berris, usuários de Akuma no Mi com força suficiente para desafiar a Grand Line. O próprio Bege planejava zarpar rumo à Grand Line em 1 ou 2 anos. Afinal, os 4 mares não passavam de parques de diversões para os fracos, incapazes de saciar sua vasta ambição. Então vamos começar encontrando um ramo da marinha para deixar nossa marca, disse Sota Kiryu com um sorriso perigoso. Nada anunciava a presença de alguém mais rápido do que atacar os fuzileiros navais. Mas na verdade seu plano era mais profundo, ele pretendia mostrar ao mundo até onde sua coragem e fúria poderiam chegar. Gostei da ideia, zombou Bege. Ele já havia sonhado em fazer o mesmo mais de uma vez, mas a cautela e a necessidade de preservar seu império mafioso sempre o impediram. Agora, com Sota Kiryu atraindo toda a atenção, ele poderia saciar sua sede de caos e carnificina sem hesitar. Não perca a coragem agora, provocou Sota com um sorriso irônico. Será que Bege realmente acreditava que seu objetivo era apenas destruir uma filial da Marinha para ganhar notoriedade? Com você no comando, o que há para temer? Respondeu Bege com os olhos brilhando de loucura. Ele queria ver até onde aquele monstro experimental chegaria. Assim que Sota se fartou de comer, Bege trouxe seu navio mais valioso, o Castro, o navio almirante dos piratas do Tanque de Fogo, uma embarcação de guerra com o formato de um tanque que cuspia chamas. Sota Kiryu e o tirano Bartolomeu Kuma embarcaram ao seu lado e partiram direto para a base naval W-88 do West Blue. O número da filial era irônico, coincidia com a própria designação de Sota Kiryu, sujeito 88. Kuma, hoje você verá o que me diferencia do dragão, declarou Sota a bordo do Castro. Enquanto o navio navegava, ele hasteou seu estandarte vermelho sangue, o emblema do dragão carmesim, deixando clara sua afronta ao mundo. Mancharei esta bandeira com o sangue dos dragões celestiais, rugiu Sota. A intenção assassina que emanava dele fez as pálpebras de Bege tremerem. Será que seu chefe realmente nutria tanto ódio pelos dragões celestiais? Seria possível que Sota planejasse atacar até mesmo os chamados nobres mundiais? Quando Bonnie se recuperar, eu me juntarei a vocês contra os dragões celestiais, disse Kuma em voz baixa, embora sua voz fosse firme como aço. Seus pais, Ginny, ele os vingaria. Somente com Bonnie ele podia demonstrar ternura, mas contra seus inimigos, ele personificaria o título de tirano. Então prepare-se para um caminho de loucura e vingança, riu Sota sombriamente. Outros não tiveram coragem de desafiar o mundo, mas ele agiria onde eles hesitaram. Ele mostraria aos marcados e oprimidos o que era verdadeira vingança. Um dia depois, a base naval W-88 do West Blue foi obliterada por uma única rajada de fogo de dragão. Um colossal dragão carmesim desceu sobre a base, sua mera presença destruindo a vontade de lutar dos fuzileiros navais.
Quando Sota Kiryu retornou à forma humana em meio às ruínas fumegantes, ele segurava um coronel da marinha em uma mão e um Dendemoshi na outra. Sengoku, diga a Saturno que isso é só o começo. Sota rosnou no telefone. Aqui e agora, declaro guerra oficialmente ao dragão celestial Jai Garcia Saturno. A partir deste momento, sempre que ouvir um dragão celestial, eu o massacrarei. É melhor que se escondam em Mary Geoise como os covardes que são. Ele enfiou o comunicador nas mãos de um operador da marinha e ordenou que ele registrasse o momento. Diante das lentes de um Dendemoshi de vídeo, Sota Kiryu incendiou tanto a bandeira do governo mundial quanto o estandarte celestial dos dragões celestiais. Repórteres estavam presentes e registraram a cena chocante em imagens que correram pelos mares, causando incredulidade e terror. Alguém havia declarado guerra aberta aos dragões celestiais, queimado seus estandartes e jurado matá-los a todos. Que tipo de louco faria uma coisa dessas? Capone Bege encarou Sota horrorizado. Esperava crueldade, mas não aquilo. Sota Kiryu havia cravado uma estaca diretamente no coração do poder do governo mundial. Seria tarde demais para romper os laços e fugir? Até mesmo seu coração endurecido vacilou sob o peso da audácia de Sota. Bartolomeu Kuma cerrou os punhos com força, os olhos fixos em Sota e nas bandeiras em chamas. Nem mesmo o exército revolucionário, que alegava se opor aos dragões celestiais, jamais ousara tamanha loucura. Mas Sota o fizera. Ele fora o primeiro homem a declarar guerra abertamente aos nobres mundiais. Será que esse homem realmente não tinha medo de nada? Sota Kiryu, você vai se arrepender. A autoridade do governo mundial e dos dragões celestiais não pode ser desafiada. Você enfrentará a caçada mais implacável da história, a marinha jamais o deixará escapar. Rugiu Sengoku através do Dendemoshi. Um experimento fugitivo zombando abertamente do governo mundial e declarando guerra. Era uma afronta grande demais para ser ignorada. Sem esperar pelas ordens dos 5 anciãos, Sengoku imediatamente convocou os 3 almirantes da marinha de volta a Marineford. Preparando-se para lançar uma caçada em grande escala a Sota Kiryu, o fugitivo mais perigoso que vagava pelos mares atualmente. Capítulo 19. Alguns dias depois, a bordo do navio de guerra blindado Castro, Capone Bege permaneceu sentado, rígido, com o rosto oscilando entre descrença e pavor enquanto observava o homem à sua frente devorar a carne com um apetite despreocupado. Esse cara era burro? Ou simplesmente arrogante além da conta? Como ele pôde ousar fazer algo assim? Como Sota Kiryu de todas as pessoas, pôde declarar guerra abertamente aos dragões celestiais. Com aquele único ato ele provocou o governo mundial e o quartel-general da marinha. Agentes da CP e forças da marinha jamais o deixariam em paz. Pior ainda, isso atrairia a atenção de todos os caçadores de recompensas dos mares, e até mesmo piratas rivais buscariam capturá-lo em busca de fama e fortuna. Chefe, está aí a sua mais recente recompensa. As mãos de Bege tremeram levemente enquanto ele entregava o cartaz de procurado. Sua voz vacilou. Ele ainda não conseguia assimilar que o homem à sua frente agora era reconhecido como um criminoso de classe mundial. 500 milhões de berris? Sota Kiryu zombou, lançando apenas um breve olhar para o pôster. Parece que ainda estão me subestimando. HMPH. Pelo menos a foto ficou boa, eu incendiando as bandeiras do governo mundial e dos dragões celestiais. Que ousadia dos fuzileiros navais divulgarem essa foto. Chefe, você não pretende mesmo matar os dragões celestiais, pretende? A voz de Bege estava seca, quase embargada. Ele percebeu que sua coragem não era tão grande quanto acreditava. O primeiro movimento de Kiryu o havia lançado na situação mais crítica imaginável, uma guerra contra o mundo inteiro. Qual é o problema? Perdeu a coragem? O sorriso sanguinário de Sota fez um arrepio percorrer a espinha de Bege. Você testemunhará a morte deles com seus próprios olhos em breve. Em apenas 2 dias, Sota e sua tripulação já haviam dizimado diversos bandos de piratas, saqueando abundantemente pelo caminho. Mesmo assim, ele ficou desapontado por não ter encontrado figuras como Bonnie ou Lafitte, famosos no West Blue. No mínimo, ele poderia ter coletado os poderes da fruta Chop Chop e da fruta Bard Bard como material para os experimentos de Vegapunk. Afinal, até mesmo serafins modelados a partir de miel haviam sido fortalecidos usando habilidades Chop Chop replicadas e infundidas com o misterioso sangue verde. Não vou esconder, estou com medo, admitiu Bege abertamente, com a voz trêmula. Medo de que, seguindo vocês, eu não viva mais 2 anos. A verdade estava estampada em seu rosto. Ele estava em pânico, tentando imaginar como conseguiriam escapar do governo mundial e da perseguição da marinha. Daqui a 2 dias partiremos para o North Blue, disse Sota secamente, olhando para as ondas. Neste momento, as forças do governo deveriam estar se deslocando para o West Blue. É aí que entraremos em ação. Vamos ver qual delas prevalece em velocidade. Com a fruta Castelo de Bege protegendo Vegapunk e os outros, combinada com a fruta Mamão de Kuma, sua mobilidade era incomparável. Mesmo com apenas 9 anos de idade, Bartolomeu Kuma já havia usado seus poderes para se lançar do Vale dos Deuses, no azul ocidental, até o Reino Sorvete, no azul meridional, cruzando até mesmo a linha vermelha no processo. Comparado a esse feito, saltar do azul ocidental para o azul meridional, atravessar a faixa da calma e até mesmo o novo mundo não era nada. A fruta Pau-Pau, uma habilidade para Messia absurdamente poderosa. Vegapunk diz que precisa de uma base estável, interrompeu Kuma gravemente. O tratamento de Bonnie exige isso.
E o cérebro dele continua se expandindo. Em breve nem mesmo a fortaleza de Bege será capaz de contê-lo. Eu sei, respondeu Solta seriamente. Assim que recrutarmos uma figura-chave no North Blue e invadirmos a Germa 66 em busca de equipamentos de clonagem, vamos estabelecer nosso próprio território na Grand Line. Seus olhos brilhavam de ambição. A Op-Op no Mid-Trafalgar Law também estava em seus pensamentos. Com seu poder, o cérebro descomunal de Vegapunk poderia ser separado com segurança, criando até mesmo personalidades independentes para dar continuidade à sua pesquisa. Recrutar Law era inegociável. Ótimo. Kuma deu um pequeno sorriso, tranquilizado. A determinação de Solta o fez lembrar de seu pai, Dragon, um homem cuja visão e confiabilidade eram incomparáveis. Entretanto, Solta não fazia ideia de que sua afronta aos dragões celestiais já havia despertado admiração por todos os mares. Plebeus, criminosos e piratas começaram a sussurrar seu nome com reverência. Em uma ilha de West Blue, o xerife demônio Lafitte gargalhou loucamente enquanto lia as notícias, com os olhos brilhando de excitação. Solta Kiryu era fora da lei, audacioso, digno de ser seu capitão. Com um sorriso repleto de insanidade, Lafitte partiu em sua busca. Em outro lugar, Dice Bones, recém-contratado como senhor 1 da Baroque Works, deu uma olhada na mesma notícia. Ele já havia se juntado ao sindicato criminoso de Crocodile, perdendo a chance de conhecer o homem que poderia ter sido seu maior aliado, ou rival. No Novo Mundo, a bordo do Gran Tesouro, o Imperador Dourado Gil de Tesouro encarava fixamente o aviso de recompensa de Solta. Sua mão se fechou em um punho enquanto uma dor fantasma irradiava pelas cicatrizes em suas costas. Como ele, um homem que cooperara com os dragões celestiais para assegurar seu império, podia ter menos coragem do que um mero fugitivo de seus laboratórios. Garoto, não morra tão rápido, murmurou Tesouro, sua expressão fria revelando um tênue vislumbre de esperança. Talvez Solta fosse o único capaz de desafiar este mundo distorcido. Enquanto isso, no trono real de Amazon Lily, a imperatriz pirata Boa Hancock estudava o jornal que Gloriosa lhe entregará. Pela primeira vez, ela leu cada palavra com atenção. Solta Kiryu, esta imperatriz se lembrará de você, murmurou ela. Seu olhar se deteve na fotografia dele incendiando as bandeiras do governo mundial e dos dragões celestiais. Por fim, ela jogou cartas de procurado de lado com uma expressão confusa perdida em pensamentos. Em Onigashima, a rainha da praga gesticulava dramaticamente. Chefe Kaido, aquele cara, ele é um dragão zoomítico como você, só que de cor diferente. E ele realmente declarou guerra aos dragões celestiais. Por trás da máscara, os olhos de King se estreitaram, as emoções escondidas. A audácia daquele experimento, ousar desafiar o governo mundial de frente. Vorororo. Então vamos recrutá-lo para os Piratas das Feras, bradou Kaido chocado com a forma de dragão carmesim de Solta, mas mesmo assim radiante. Ele adorava reunir usuários de Zoan, especialmente aqueles com as variedades antiga e mítica. Se ele conseguir chegar ao Novo Mundo, disse King finalmente, com a voz baixa e firme, eu o recrutarei pessoalmente. Ver alguém com sangue lunariano desafiar abertamente os dragões celestiais despertou algo profundo dentro dele. Ele respeitava aquele experimento temerário mais do que gostaria de admitir. A notícia da transformação de Solta e sua declaração de guerra se espalhou como fogo em palha seca, atraindo a atenção de Big Mom Charlotte Linlin, dos outros imperadores e do Shichibukai. Todos começaram a observá-lo atentamente, aquele homem não era um pirata comum. Solta Kiryu poderia ascender além das fileiras do Shichibukai e se tornar algo muito maior. Em Dressrosa, no topo do Palácio Real, Don Quixote do Flamingo jogou a cabeça para trás e riu histericamente. Fufufufufu. A fruta do dragão azul, perfeita. Virgem, precisamos libertar César da prisão. Precisamos da tecnologia dele, a fruta do diabo artificial é real, e aquele desgraçado provou isso. A risada de Doflamingo ecoou pelos corredores. A existência do sujeito 88, Solta Kiryu, era a prova viva de que as descobertas de Vegapunk e César poderiam reescrever o futuro da pirataria, e Doflamingo pretendia reivindicá-lo para si. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.